A casa estava mergulhada em silêncio. Um silêncio espesso, quase sólido, que se misturava ao cheiro de café requentado e sabão em pedra. Helena lavava os pratos como quem lava lembranças. O som da água batendo no alumínio quebrava o vazio do domingo. Lá fora, o céu de Campinas estava pesado, cor de chumbo. A chuva fina escorria pelos vidros da janela, refletindo o rosto dela, cansado, com olheiras que o tempo não disfarçava mais. Na parede da cozinha, um calendário marcava abril de 2020, o dia em que ela decidiu não esperar mais por ninguém. 3 dias antes, Marcos havia saído para resolver umas coisas e não voltou. Nem mensagem, nem telefonema, nada. Helena já sabia. Não precisava de provas. O coração reconhece o abandono antes dos olhos enxergarem. Pegou o pano de prato, enxugou as mãos e se sentou à mesa. O copo de vidro ainda guardava o último resto de café. Frio, amargo, esquecido. Como ela. O rádio ligado baixinho tocava um samba antigo, daqueles que falam de perda e orgulho. Ela escutava sem ouvir, o olhar perdido na parede descascada. Naquele dia, algo se quebrou. Mas não foi o casamento. Foi a esperança. Helena e Marcos haviam se conhecido 7 anos antes, num dia de sol e poeira. Ela fazia faxina num sobrado em construção, ele assentava azulejos no banheiro. Ela ria fácil, mesmo cansada. Ele gostava desse jeito dela, simples, leve, sem drama. Nos primeiros meses foi bonito. As conversas no ponto de ônibus, o pastel de feira, o sonho de comprar uma casinha. Helena via nele um parceiro. Alguém que enfim caminharia ao lado dela, não à frente, nem atrás. Mas o tempo foi roendo o encanto, como um cupim silencioso. Vieram as contas, o aluguel, a rotina, o cansaço. Marcos começou a chegar tarde, cheirando a cerveja. E Helena, em vez de discutir, calava. Era assim que ela amava, com silêncio. Naquela noite chuvosa de 2020, ela abriu o armário e viu o frasco do perfume Flor de Laranjeira. O mesmo que ele lhe dera no primeiro aniversário juntos. Ela destampou. O cheiro a atingiu como lembrança. Era doce, mas tinha fundo triste, como uma saudade que envelheceu mal. Quanto tempo a gente finge que não sabe? Murmurou. No celular, dezenas de mensagens não respondidas. Ele online, ela parada. O coração pulsava lento, como se o corpo já tivesse aprendido a sobreviver com pouco. De repente, uma notificação. Mensagem de Bia, a vizinha e amiga de todas as horas. Amiga, respira. Ele não merece teu colapso. Tô descendo aí. Helena respondeu apenas. Não vem, só quero silêncio. Mas Bia veio mesmo assim. Bateu na porta, trazendo um guarda-chuva quebrado e 2 pacotinhos de bolo de milho. Não dá para sofrer de estômago vazio, né? Disse, tentando sorrir. Helena riu sem força. O riso de quem entende o gesto, mas ainda não consegue se sentir inteira. Bia olhou ao redor, reparou nos pratos lavados, na cama arrumada demais e disse com voz mansa: Você não precisa ser forte agora, só precisa existir. Aquela frase ficou ecoando. Só precisa existir. Dias depois, Helena achou o que já sabia. Mensagens de Marcos para outra mulher. Rita. Nome salvo assim, sem disfarce. O amor exposto como desrespeito. Os prints ficaram no celular, como cicatrizes digitais. Ela não teve coragem de apagar. Ainda não. Foi até o quarto, abriu a gaveta e pegou a foto dos dois, tirada na frente da casa alugada, com um portão verde que nunca fechava direito. O sorriso dela na foto era tão aberto que doía olhar. O dele, só aparência. Helena sentou-se na cama e olhou para o teto. A pintura descascava, formando desenhos que pareciam mapas. Talvez o mapa do fim. O tempo começou a perder forma. Os dias se confundiam. Ela dormia pouco, comia menos. Às vezes sonhava com ele voltando, pedindo desculpa, mas acordava e o travesseiro ainda estava frio. Até que um dia, ao abrir a janela, sentiu algo diferente. O sol entrou sem pedir licença.
O cheiro de roupa limpa se misturou ao vento. Helena respirou fundo e, pela primeira vez em meses, pensou: talvez eu ainda esteja viva. Naquela manhã, arrumou-se para ir trabalhar na casa de Dona Lúcia. Colocou a blusa branca de sempre, amarrou o cabelo num coque e guardou a agenda azul na bolsa. O ônibus passou cheio, mas ela foi de pé, olhando a cidade pela janela. Campinas parecia mais cinza do que lembrava. Ao chegar, Dona Lúcia abriu o portão com um sorriso acolhedor. Bom dia, Helena. Café fresquinho, viu? Obrigada, Dona Lúcia, respondeu, tentando disfarçar o inchaço nos olhos. Dona Lúcia não perguntou nada. Sabia que perguntas demais doem mais que respostas. Enquanto passava pano no chão, Helena ouviu a voz da patroa ao telefone. É, minha filha, tem coisas que a gente só aprende quando é obrigada a perder. Helena parou por um instante. Essas palavras ficaram no ar, entre o cheiro de café e o som da vassoura. Pareciam ditas para ela. À noite, de volta em casa, ela abriu o caderno azul. Na primeira página, escreveu: Hoje não chorei. Hoje apenas existi. Amanhã talvez eu viva. Fechou o caderno e sorriu, ainda que pequeno. A dor continuava ali, mas havia algo novo nascendo por baixo dela. Uma calma diferente, quase bonita. Do lado de fora, o céu clareava depois da tempestade. O barulho distante dos carros parecia menos ameaçador. E o coração dela, ainda machucado, começou a bater de um jeito novo. Na manhã seguinte, Marcos apareceu no portão, sujo de cimento, barba por fazer e um olhar de quem sabia que tinha perdido. Mas o pior não era ele ter voltado, era o que ele trazia nas mãos. O frasco vazio do perfume Flor de Laranjeira. Marcos estava parado diante do portão, como se o tempo o tivesse esquecido ali. A chuva fina que caía fazia o cimento em suas botas se transformar em lama, escorrendo lentamente pelas bordas do concreto seco. Nas mãos, o frasco vazio do perfume Flor de Laranjeira parecia um troféu de arrependimento tardio. Helena o viu pela janela da cozinha. O coração não disparou, apenas apertou. Um aperto sem susto, como quem sente a dor antiga cicatrizar por dentro, mas ainda coçar. Ela ficou alguns segundos observando o homem que um dia chamou de amor, o mesmo que prometeu estar ao lado dela em qualquer tempestade. Agora estava ali, encharcado, tropeçando nas próprias palavras não ditas. Bateu à porta. Helena. A voz dele saiu rouca, quase um sussurro. Ela não respondeu. Abriu lentamente o portão, mas permaneceu na soleira, mantendo a distância. Entre eles havia o chão molhado, o passado e um frasco vazio. Eu achei isso lá no quartinho dos fundos da obra, ele disse, estendendo o perfume. Lembrei de você. Helena olhou para o vidro transparente. A tampa estava quebrada e o rótulo meio apagado. Parecia ela, meses atrás, desgastada, esquecida, mas ainda ali. E o que você quer que eu faça com isso, Marcos? Não sei. Só quis devolver. Ela deu uma risada curta, quase sem som. Aquela risada fria de quem já não sente raiva, apenas distância. Você quer devolver o que exatamente? O perfume ou a culpa? Ele desviou o olhar. O silêncio pesou. No fundo da rua, o barulho de um caminhão se misturava ao som da chuva, tornando o momento ainda mais real. Helena respirou fundo, e o cheiro de terra molhada tomou o ar. Lembrava o início dos dois, quando ainda acreditavam que o amor era uma casa em construção. Hoje ela sabia. Algumas casas desabam mesmo com os alicerces mais firmes. Eu só queria conversar, ele insistiu. Agora você quer conversar? Ela interrompeu seca. Quando eu ainda tentava entender o que te faltava, você fugia. E agora que eu aprendi a ficar sozinha, você volta? Marcos passou a mão pelo rosto. Os dedos sujos de cimento deixaram marcas brancas na pele. Eu errei, Helena. Todo mundo erra. Ela cruzou os braços. Mas tem erro que não se conserta, só se aceita. Ele abaixou a cabeça, os ombros curvados.
Havia nele uma espécie de cansaço, não só físico, mas de quem carrega uma culpa que já não sabe como espiar. Helena pegou o perfume das mãos dele, olhou por um instante e depois colocou sobre o muro, entre os dois. Deixa aí, disse. Fica como lembrança, ou aviso. Fechou o portão devagar. O som do ferro batendo foi seco, definitivo. Por dentro, ela tremia, mas não de dor, de força. Aquela força silenciosa que vem quando a alma entende que sobreviveu. Durante a tarde, o dia seguiu pesado. Helena tentou se distrair lavando roupas, limpando a casa, preenchendo o vazio com tarefas. Mas o cheiro do perfume parecia ter ficado preso no ar, misturado ao sabão e à lembrança. A cada respiração vinha um flash, o primeiro abraço, o riso no ponto de ônibus, o toque dele nas madrugadas frias, tudo tão distante e ainda assim tão presente. Pegou o rádio e aumentou o volume. Uma voz feminina falava sobre perdas e recomeços. Helena parou para ouvir, com o pano ainda na mão. Às vezes, o amor que mais nos destrói é o que ensina o caminho de volta para nós mesmas. Ela desligou o rádio, mas as palavras ficaram. Era como se alguém, do outro lado do mundo, soubesse exatamente o que ela estava vivendo. No fim da tarde, Bia apareceu batendo palmas do portão. Amiga, vi aquele sujeito por aqui. O que ele queria? Helena deu de ombros. Trouxe um perfume vazio. Ah, ótimo! Agora ele devolve até o ar que te faltava? Bia ironizou, entrando sem pedir licença. As duas se sentaram no sofá com 2 canecas de café preto. O silêncio durou alguns segundos até Bia olhar fixo para a amiga. Helena, não abre essa porta de novo. Ele só vai trazer mais sujeira. Helena ficou quieta. Olhou para o chão, onde um raio de sol atravessava a janela e tocava o tapete. Aquela luz parecia um fio de esperança tentando invadir a escuridão. Eu não quero mais ele, Bia, disse, firme. Eu só quero entender por que ainda dói. Bia suspirou. Porque o corpo esquece mais rápido que o coração. Helena sorriu de leve. A verdade, dita simples, tinha um poder que os conselhos nunca alcançavam. À noite, o vento soprou forte. Ela deitou na cama, mas o sono não veio. A cabeça girava num redemoinho de lembranças e palavras não ditas. O som do portão balançando a fez levantar. Foi até a janela. O perfume ainda estava ali, sobre o muro, molhado pela chuva. Helena abriu a janela, olhou para ele e pensou em jogá-lo fora. Mas não. Deixaria ali. Como se aquele vidro pudesse carregar o peso que ela não queria mais. Voltando para a cama, ela lembrou de uma conversa antiga com Dona Lúcia, quando ainda acreditava que amor bastava. Você sabe o que é o amor maduro, Helena? Não, senhora. É aquele que não precisa mais implorar para ser visto. Ela não entendeu na época. Agora fazia sentido. Na manhã seguinte, a cidade amanheceu quente e úmida. Helena vestiu a calça jeans surrada, prendeu o cabelo e saiu cedo. No ônibus, os rostos cansados se misturavam ao dela. Era uma multidão de sobreviventes, cada um carregando a própria dor sem testemunhas. Ao chegar na casa de Dona Lúcia, foi recebida com o mesmo carinho de sempre. Dormiu bem, minha filha? Mais ou menos, respondeu colocando a bolsa num canto. Enquanto passava pano no corredor, ouviu Dona Lúcia no telefone, rindo com a filha. Ah, minha menina, o tempo passa e a gente aprende. O amor bom é aquele que não aperta, só acompanha. Helena sorriu, mesmo sem querer. Era curioso como o universo repetia as lições até que ela finalmente as escutasse. Na hora do almoço, sentaram-se à mesa juntas. Dona Lúcia, com seu jeito sereno, perguntou: E o tal do Marcos? Nunca mais apareceu? Apareceu ontem. Trouxe um perfume. Perfume? Vazio. Então ele quis te lembrar de algo que acabou. Helena assentiu, pensativa. Acho que sim, mas o engraçado é que quando vi aquele frasco, percebi que o cheiro já não era o mesmo.
O perfume muda com o tempo, Helena. Assim como a gente. Aquela frase ficou ecoando na cabeça dela o resto do dia. O perfume muda com o tempo. Talvez o amor também mudasse, ou simplesmente evaporasse. No fim da tarde, ao voltar para casa, encontrou o portão aberto. O perfume ainda estava no mesmo lugar, mas agora havia um bilhete amassado ao lado. Helena, sei que errei. Queria consertar, mas não sei como. Se ainda houver espaço, me chama. Marcos. Ela dobrou o papel, colocou dentro da agenda azul e respirou fundo. Não respondeu, nem chorou. Apenas sentou-se na varanda e ficou observando o movimento da rua. As crianças correndo, o vendedor de pamonha gritando, o cheiro de chuva voltando com o entardecer. O mundo seguia, e ela também. Mais tarde, sentou-se à mesa e abriu a agenda novamente. Na página seguinte, escreveu: Hoje percebi que o amor não morre de uma vez. Ele evapora como o perfume deixado aberto. E quando a gente menos espera, o ar fica limpo. Fechou o caderno, encostou o queixo nas mãos e olhou o perfume no muro pela janela. O sol poente o fazia brilhar, como se tivesse vida própria. Helena pensou em quantas vezes tentou ser o suficiente, quantas vezes se moldou, se calou, se encolheu, e entendeu, enfim, que a culpa nunca foi dela. Ela não era pouco. Ele é que nunca soube ver. O vento soprou forte e derrubou o frasco no chão. O barulho do vidro se partindo ecoou pela casa, seco, libertador. Helena se levantou, olhou os cacos e sentiu um alívio estranho, como se o som tivesse quebrado algo dentro dela que ainda resistia em ficar. Não recolheu os cacos. Deixou ali como quem entende que nem toda ferida precisa ser costurada. Algumas só precisam cicatrizar. O cheiro de flor de laranjeira se espalhou pelo ar, suave, nostálgico, e depois foi sumindo, dissolvido pelo vento. Helena tomou banho, colocou uma camisola leve e sentou-se na cama. O som da rua diminuía, e a noite trazia um tipo de paz que ela não lembrava mais como era. Pegou a carta que havia escrito meses antes, mas nunca enviou. Era uma despedida que ela nunca teve coragem de dar. Leu em voz baixa. Marcos, eu te amei com tudo que eu tinha, mas não sabia que precisava me amar também. Achei que amor fosse resistir, mas hoje entendo que amor é deixar ir. Se um dia você lembrar de mim, espero que lembre do que fui, não do que você me fez ser. Dobrou a carta e a colocou sobre o criado mudo. Depois apagou a luz. Do lado de fora, a lua iluminava os cacos de vidro no chão, como pequenas estrelas nascidas do fim. Helena fechou os olhos e dormiu sem sonhos. Pela primeira vez em muito tempo, o silêncio não doía. Na manhã seguinte, um carro preto parou em frente à casa. Dona Lúcia desceu, com um envelope nas mãos e o rosto sério. Helena abriu o portão, confusa. O que foi, Dona Lúcia? A mulher respirou fundo antes de responder. É sobre o Marcos. Aconteceu uma coisa. Helena olhou para Dona Lúcia, parada no portão. A expressão da mulher era grave, os olhos úmidos, como quem traz um peso que preferia não carregar. O envelope em suas mãos estava amassado nas pontas, como se tivesse sido segurado com força durante o caminho. Aconteceu o que, Dona Lúcia? Perguntou Helena com voz baixa. Dona Lúcia respirou fundo, medindo as palavras. O Marcos sofreu um acidente na obra. O quê? Foi ontem à tarde. Um andaime cedeu. Está no hospital, mas não está bem. O tempo pareceu parar. O som da rua, o canto dos pássaros, tudo se dissolveu. Helena sentiu o ar ficar pesado, como se o mundo tivesse parado de respirar por alguns segundos. Ela não chorou. Apenas ficou ali, imóvel, tentando entender o que sentia. Não era amor. Também não era ódio. Era algo entre o espanto e o silêncio. E esse envelope? Perguntou, tentando não deixar a voz tremer. Uma enfermeira ligou. Disse que ele deixou isso com o nome Helena antes de ser levado para a cirurgia. Helena estendeu a mão, hesitante. O papel estava úmido, com manchas de cimento seco e cheiro de poeira.
Um pedaço do mundo que ela tentou deixar para trás, voltando pela porta da frente. "Quer que eu fique?" perguntou Dona Lúcia. "Não, senhora. Eu preciso ficar sozinha agora." A mulher assentiu, respeitando o espaço, e se afastou devagar. Helena entrou, fechou o portão e ficou olhando o envelope sobre a mesa. Era pequeno, simples, com a caligrafia dele. Letras apressadas, tortas, sujas de tinta. Abriu devagar, com medo do que pudesse encontrar. Dentro havia uma folha dobrada e uma foto. A foto era antiga, os dois sorrindo em frente à casa que alugaram juntos, o mesmo registro que ela guardava na gaveta. Mas nessa havia algo diferente. No verso, ele escrevera à caneta azul: "A casa só era bonita porque você morava nela." Helena respirou fundo. Abriu a carta. "Helena, eu sei que não mereço que você leia isso, mas mesmo assim escrevo. Tentei seguir em frente, mas o silêncio me seguiu. A Rita foi embora. Disse que eu vivia preso em um amor que não existia mais. Mas o problema é que existia, sim, dentro de mim. A saudade é um castigo para quem não soube valorizar. Se eu sair dessa, quero pedir perdão. Se não sair, quero que saiba. Foi você quem me ensinou o que é amor de verdade. Marcos." As mãos dela tremiam. Por um instante, o passado pareceu ganhar cor. O som da risada dele, o toque áspero das mãos, o cheiro de cimento misturado com suor, tudo voltou. Mas era como assistir a um filme antigo, distante, sem querer entrar na tela. Helena dobrou a carta, olhou para o nada e sentou-se. O rádio, esquecido sobre a mesa, começou a tocar uma música lenta. Ela não sabia se era coincidência ou ironia do destino. Durante o resto do dia, ela andou pela casa como quem tenta decifrar um sonho. O chão rangia sob os pés. O relógio parecia marcar o tempo mais devagar. Do lado de fora, o céu ficou cinza de novo. À noite, ligou para o hospital. A enfermeira confirmou. Marcos estava em observação, com fratura no ombro e uma pancada na cabeça. Nada grave, mas ficaria internado alguns dias. Helena agradeceu e desligou. Ficou olhando para o telefone, imóvel. "Por que ainda me importo?" pensou, mas no fundo sabia a resposta. Amor não é interruptor, é brasa, demora a apagar. 2 dias se passaram. No terceiro, Dona Lúcia insistiu. "Vai visitar ele, Helena." "Para quê?" "Para encerrar o que ficou aberto." "E se ele achar que é chance?" "Então você deixa claro que não é. Às vezes o perdão não é para o outro, é para a gente dormir em paz." Helena pensou nisso durante horas. À noite, abriu o guarda-roupa e viu a blusa branca que usava no primeiro encontro dos dois. Quase a pegou, mas escolheu outra. Uma camisa bege, neutra, sem lembranças. O hospital era frio e silencioso. O som dos passos ecoava no corredor branco. O cheiro de álcool e desinfetante misturava-se ao ar-condicionado, cortando qualquer tentativa de nostalgia. Ela pediu informações na recepção e foi até o quarto 213. Marcos estava acordado, o braço engessado, o rosto com alguns arranhões. Quando a viu, o olhar dele se encheu de surpresa e culpa. "Helena, não fala." Ela interrompeu. "Só escuta." Ele engoliu seco. "Eu não vim porque ainda te amo. Vim porque preciso encerrar o que ficou pendurado." "Eu sei." Ele respondeu com voz fraca. "Eu mereço." Ela se aproximou, sentou-se na cadeira ao lado da cama. Ficaram em silêncio por alguns segundos. O som dos monitores, os passos dos enfermeiros, tudo preenchia o ar entre eles. "Quando você foi embora," ela começou, "eu achei que tinha morrido." Ele olhou para ela, atento. "Achei que nunca mais fosse respirar. Mas o tempo me ensinou que a gente não morre de amor. A gente renasce diferente." Marcos virou o rosto, os olhos marejados. "Eu estraguei tudo." "Sim." "E se eu tentar de novo?" "Não precisa," disse ela calma. "O que tínhamos acabou, Marcos. Eu não te odeio, mas também não te espero." O silêncio que veio depois foi pesado, mas libertador. Ele abaixou a cabeça. Ela levantou-se.
Antes de sair, colocou o envelope sobre a mesinha. Dentro, a carta que ele escrevera, agora devolvida. Fica com isso. Eu não preciso mais de lembranças. Marcos a olhou desesperado, como quem tenta segurar algo que escapa pelos dedos. Helena, você foi a melhor parte de mim. Então aprenda a viver com isso, respondeu, e saiu. Lá fora, o sol batia forte. O calor era quase sufocante, mas de um jeito bom. Helena respirou fundo, sentindo o ar quente tocar o rosto. Era estranho como o mundo parecia mais leve quando a gente soltava o que doía. Pegou o ônibus de volta para casa, olhando a cidade passar pela janela. As árvores, as lojas, as pessoas apressadas, tudo parecia mais nítido. No vidro, seu reflexo mostrava uma mulher diferente, mais cansada sim, mas também mais inteira. À noite, Bia apareceu com 2 marmitas e um sorriso. Soube que você foi ver o cidadão. Fui. E aí? Ele continua o mesmo. Eu é que mudei. Bia deu risada. Eu sempre soube que esse dia ia chegar. Que dia? O dia em que você ia olhar para trás e não se reconhecer mais no lugar onde ficou. Helena ficou em silêncio. Sorriu. E pela primeira vez sentiu orgulho do próprio silêncio. Nos dias seguintes, a vida retomou o ritmo. Helena voltava cedo do trabalho, cuidava da casa, escrevia na agenda azul. Mas algo nela havia mudado. O olhar, os gestos, até o modo de respirar. Certa tarde, ao limpar o quintal, encontrou entre os cacos do perfume uma pequena tampa de vidro ainda inteira. Guardou no bolso sem saber por quê. Talvez para lembrar que nem tudo precisa ser jogado fora. Algumas semanas depois, recebeu uma carta pelos correios. O remetente, Marcos Ferreira. Ficou parada por minutos, olhando para o envelope, tentando decidir se abria ou não. Por fim, abriu. Helena, obrigado por ter ido. Hoje entendo que o amor que você me deu era o que eu devia ter aprendido a merecer. Não vou insistir. Só quero que saiba que, onde quer que você esteja, vou desejar paz. E se um dia eu passar por Campinas e sentir o cheiro de flor de laranjeira, vou saber que é você. Marcos. Helena dobrou a carta, mas dessa vez não chorou. Colocou dentro da agenda azul e escreveu ao lado. Alguns amores morrem como flores, deixam perfume no ar, mas não voltam a crescer. Fechou o caderno e olhou o céu pela janela. Era fim de tarde, e as nuvens se abriam num tom alaranjado, o mesmo tom do perfume que um dia marcou sua pele. Ela sorriu, pequena, mas sincera. Sabia que ainda teria dias de saudade, mas agora, saudade já não era prisão. Era só o nome do que foi bonito, e acabou. Mais tarde, enquanto lavava a louça, o rádio começou a tocar uma música nova. Uma voz feminina cantava. Ninguém volta igual do amor que partiu. Helena riu sozinha. Parecia trilha sonora feita para ela. O vento entrou pela janela e trouxe o cheiro de chuva. E por um instante, ela sentiu o ar leve, quase doce. Como se o perfume perdido tivesse voltado. Não o dele, mas o dela. O perfume da mulher que ela sempre foi e que agora estava inteira de novo. Naquela noite, enquanto fechava a janela, ouviu alguém bater no portão. Helena se aproximou cautelosa. Do lado de fora, uma jovem segurava uma mala e um olhar aflito. "A senhora é a Helena?" perguntou. "Sou." A moça respirou fundo, a voz embargada. "Eu sou a filha da Rita e preciso te contar uma coisa sobre o Marcos." A jovem estava com os cabelos presos num rabo de cavalo apressado e a camiseta colada ao corpo pela umidade da noite. Os olhos grandes e escuros carregavam um pedido que antecedia qualquer palavra. Atrás dela, a mala pequena parecia pesada demais para o tamanho. "Eu sou a Helena", disse a protagonista, mantendo a voz baixa, como quem respeita o susto que a vida traz sem avisar. "Meu nome é Nina", respondeu a moça. "Sou filha da Rita." O nome caiu entre as duas como uma moeda de metal no azulejo. Frio, seco, incontestável. Helena engoliu o ar devagar. O portão,
O mesmo que separara tantos antes e depois, rangeu quando ela o empurrou. Entra, Nina. É rápido, prometo. Eu só precisava te ver. A garota cruzou a pequena área e parou na varanda, sem sentar. Olhou ao redor como quem procura uma lembrança que nunca viveu ali. O cheiro de café reaproveitado e sabão neutro escapava da cozinha, temperando a atmosfera com uma dignidade doméstica conhecida. Você é mais calma do que eu imaginei, arriscou Nina, os dedos apertando a alça da mala. A vida ensina a baixar a voz por dentro. Helena respondeu. O que você precisa me contar? Nina abriu o zíper da mala e puxou um envelope pardo amassado. Havia o nome de Helena escrito à caneta, torto, numa letra que não era a de Marcos nem a de Rita. Achei isso no fundo do armário, na casa onde eu morava com a minha mãe. Ela ofereceu o envelope com as 2 mãos, como quem devolve algo sagrado. É seu. Helena não tocou de imediato, só observou. Canto rasgado, cheiro de poeira velha e colônia barata. O tipo de papel que fica muito tempo esquecido, mas não some. O que tem aí? Coisas que acho que a senhora merece saber. A palavra senhora fez Helena sorrir de leve, numa educação íntima. Pode me chamar de você, Nina. A jovem assentiu nervosa. Helena então pegou o envelope, sentiu o peso irregular, papéis, talvez um objeto pequeno, e entrou com a moça. Sentaram-se à mesa. A lâmpada amarela fazia um círculo de luz mansa sobre as duas, deixando as sombras nos cantos da sala como testemunhas. Helena abriu o envelope devagar. De dentro, escorregaram 3 comprovantes de depósito, um chaveiro enferrujado com o número 12, uma fotografia desbotada e um recibo amassado de um bar da Vila Industrial. Havia também uma folha dobrada de caderno com linhas azuis e manchas de café. A foto era antiga. Marcos e Rita rindo, copos erguidos, o fundo escuro de um boteco qualquer. Na borda, uma data rabiscada, 2019. Helena olhou a imagem como quem observa uma tempestade que já passou. O som ainda é alto na memória, mas a pele está seca. Minha mãe e ele, Nina começou, a voz falhando. No começo, parecia só alegria. Ela dizia que tinha achado alguém que a via, que era divertido, generoso, que ajudava com tudo. A palavra ajudava arranhou a garganta de Helena. Quantas vezes ela mesma dera esse crédito confundindo caridade com compromisso? Mas foi rápido demais, Nina continuou. Ele começou a sumir, a chegar com desculpa, a pegar dinheiro emprestado. A moça encarou os comprovantes. Esses 3 depósitos são da minha mãe para ele. Ele dizia que pagaria assim que a obra virasse, que o mestre de obras atrapalhava, que o patrão ainda não tinha acertado. A senhora sabe. Helena sabia. Sabia do salário fatiado ao final do mês, das promessas que viram fumaça, dos é só essa vez. Ele pegou o meu cartão uma vez. Nina respirou fundo, envergonhada por uma culpa que não era dela. Disse que ia comprar material de trabalho para montar um bico. No fim, gastou no bar. O recibo é desse dia. Helena girou o papel na mão. No canto, borrada, a assinatura de Marcos. O barulho do seu nome naquela tinta a alcançou como o toque de uma campainha antiga. E o chaveiro? Perguntou, apontando o número 12. Da obra. Ele morou uns dias num quartinho dos fundos quando brigou com a minha mãe. Disse que estava organizando a vida, mas dormia em cima de sacos de cimento. Levava uns sacos de roupa numa mochila, ia e vinha. E a Rita? A pergunta saiu mansa, mas firme. Foi embora. A resposta veio rápida demais, como se a menina quisesse arrancar o curativo de uma vez. Arrumou um serviço como acompanhante de idosa em Valinhos. Não me levou. Eu tinha casa de um conhecido para dividir em Barão Geraldo. Ela disse que era por pouco tempo. Depois, não voltou. Não para ele. E nem para mim do jeito que eu queria. O vento soprou pela fresta da janela,
trazendo o som distante de um rádio ligado na casa vizinha. Helena apoiou a fotografia na mesa e encarou a folha de caderno. Posso? Nina assentiu. Helena abriu. Era a letra de Rita, pequena, compacta, a letra de quem não se dá espaço. Helena, não te conheço, mas sempre estive por perto do seu nome. Marcos me contou tantas versões de vocês dois que, às vezes, achei que eu morava dentro da história de vocês. Eu não tive essa sorte. Não sou vítima, nem vilã. Eu escolhi um homem que já era de outra vida. Ele jurou que estava livre, mas levava você como quem leva um perfume que não sai da pele. Não peço perdão. Peço que você não se culpe. Ele sempre voltava para você, mesmo longe. Eu estou indo embora. Deixo contigo o que encontrei. Os comprovantes que eu nunca devia ter feito, o chaveiro do lugar onde ele dormiu quando disse que estava pensando na vida, a foto que fingi que me fazia feliz e o recibo que me abriu os olhos. Se um dia ele te procurar, saiba, não foi por mim que ele te perdeu. Ele se perdeu antes. Rita. Helena fechou os olhos por um segundo, como quem pede trégua ao corpo. A água no copo sobre a mesa tremia de leve com o peso do silêncio. Eu encontrei essa carta quando fui buscar minhas coisas, depois que minha mãe saiu de vez, completou Nina. Não sabia se devia te entregar. Achei que era invasão, mas eu via você passar na rua, às vezes, de cabeça erguida, e eu pensei que talvez você soubesse o que fazer com isso sem se destruir. Helena respirou fundo. As mãos, apoiadas no tampo de madeira, estavam firmes. Era curioso como a verdade podia doer menos do que o boato. Obrigada por me procurar, disse enfim. Obrigada por não jogar fora. Nina baixou os olhos, um alívio envergonhado. Ele te procurou? A moça perguntou cautelosa. Procurou. Helena ajustou a cadeira sem arrastar. Trouxe um frasco vazio, um pedido confuso. E a culpa nos olhos. Nina mordeu o lábio, ansiosa. Então talvez ele esteja tentando arrumar o que deu errado. Talvez. Helena segurou a palavra no ar, sem prometer nada a ninguém. Mas arrumar não significa voltar no tempo. A geladeira armou o barulho do motor. Um cachorro latiu 2 casas adiante. O mundo seguia com seus ruídos pequenos, indiferente ao drama íntimo das 2 mulheres. Nina, você está onde agora? Dividindo um quarto com outra menina. Trabalho num café perto do terminal. Tem onde ficar hoje? Tenho. Eu só precisava te devolver isso e te dizer que... Ela hesitou, a coragem chacoalhando. Que ele falou de você de um jeito que não batia com o que eu via. Ele dizia que você o tratava como ninguém, que era grande demais por dentro, que ele não cabia. Eu achava exagero. Agora, olhando você, acho que ele estava certo de um jeito torto. Ele se viu pequeno ao seu lado e tentou te reduzir ao tamanho dele. A frase entrou como um vento morno no peito de Helena. Havia nela uma violência delicada, uma precisão que só quem cresce cedo aprende a ter. Hoje, Helena respondeu, eu entendo que não precisava caber em ninguém. E agora? Nina perguntou, quase num sussurro. O que você vai fazer? Helena levantou-se, guardou os comprovantes e a carta na agenda azul, colocou o chaveiro no bolso e deixou a foto e o recibo à vista sobre a mesa. Fez um café simples, dividiu em 2 xícaras e voltou a sentar. Agora eu vou seguir, disse, com a calma que só chega quando a gente não deve mais nada ao passado. E você também. As 2 beberam o café em silêncio. O amargor assentou com dignidade na boca, como se ocupasse um lugar legítimo. Posso te pedir uma coisa? Helena disse quando o fundo da xícara apareceu. Pode. Se ele te procurar, diga que estou bem. E que não tem volta. Eu digo. Levantaram-se. Na porta, Nina abraçou Helena com cuidado, como quem aprende o limite das coisas que não pertencem. O corpo da moça estava trêmulo. Helena retribuiu, só o suficiente. Sem promessas. Sem promessas é que a vida fica honesta. Quando Nina saiu,
A rua cheirava a terra fria. A noite continuava espessa, mas, em algum lugar, uma janela tinha acendido. Helena voltou para a mesa. Passou o dedo pela borda da fotografia, sentindo a textura do papel cansado. Depois pegou o recibo do bar. No verso, em letra corrida, havia uma anotação minúscula que não haviam visto. Conta aberta. Fiador H. O sangue gelou por um instante. Ela aproximou o papel da luz. Não era a letra dela. Era a dele, usando a inicial que servia aos dois como um golpe barato. H podia ser Helena. H podia ser qualquer história. Guardou o recibo ao lado da agenda. O relógio marcava quase 11. O som dos últimos ônibus fazia o chão tremer, baixinho. Pegou o telefone. Ligou para Bia. "Tô chegando", a amiga disse sem cerimônia, antes mesmo que Helena pedisse. "Só calça um chinelo." Bia chegou 5 minutos depois. Uma blusa sobre os ombros, o cabelo preso de qualquer jeito. Entrou, beijou o ar, sentou. Helena contou tudo, ponto por ponto, sem dramatizar. O cheiro de café misturado à noite dava um tom de rito. "Então, além de um frasco vazio, ele te deixou uma conta aberta?" Bia resumiu. "Preciso como faca de cozinha afiada." "É o que parece. Você ao menos tem como provar que não assinou nada?" "Tenho a minha assinatura verdadeira, e o resto são recibos que contam uma história que não é minha." Bia olhou para a amiga com a ternura impaciente de quem já brigou com o mundo por ela. "E agora? Agora eu não fujo do papel." Helena passou a mão pela agenda. "Vou fechar o que tiver que fechar, sem alarde, sem escândalo." "E se ele aparecer?" "Ele não mora mais aqui." Bia sorriu, satisfeita, como quem acompanha a maré virando a favor de quem esperou. "Amanhã a gente passa no bar." Ela disse. "Eu adoro ver homem que chama fiador de amor descer um tom quando vê unha pintada e documento na mão." "Amanhã." Helena confirmou, a voz inteira. Bia foi embora quando a noite já tinha desistido do vento. Helena ficou só, guardou tudo. Apagou as luzes, deixando apenas a lamparina da cozinha acesa. Aquele amarelo que não é luz plena, nem escuridão covarde. Deitou. Por um instante, sentiu a velha vontade de desistir e empurrar o estômago. Passou. O sono veio em ondas pequenas. E então, o telefone vibrou sobre o criado mudo. Uma mensagem de número desconhecido. Curta, desesperada. "Helena, eu tô do lado de fora. Preciso falar com você. Por favor." "Marcos." Ela não se levantou. Deixou o corpo pesado contra o colchão e ouviu a própria respiração nivelar. Não responder também é resposta, pensou. A vibração cessou. O silêncio de rua baixa, amanhecendo antes do horário, foi voltando ao seu lugar. Quando finalmente dormiu, sonhou com uma lavanderia clara, lençóis estendidos e um sol limpo batendo na face. Não havia ninguém ao lado, e não faltava. Amanheceu com um barulho metálico seco no portão. Levantou devagar, sentiu o piso frio sob as plantas dos pés, atravessou a sala. Abriu. No chão, um envelope com o logo do hospital. Responsável financeiro, Helena Pereira. Ela virou a folha. No rodapé, em letras pequenas. Garantidor informado pelo paciente. Cônjuge. Pelo corredor, o rádio do vizinho escolheu, como por ironia, uma locução sobre acertos de contas e segundas chances. Helena respirou fundo e, por instantes, sentiu o cheiro de desinfetante que vem com qualquer instituição que cura e cobra depois. A água da chaleira chiou. O dia pedia café e documento. Vestiu uma blusa de algodão, prendeu o cabelo e abriu a agenda azul. Anotou com letra clara. Hospital, 10 horas. Bar, 15 horas. Não assinar nada. Levar RG, comprovante Bia. Fechou a agenda. O mundo estava exatamente do mesmo tamanho. Ela é que não cabia mais nos cantos apertados. No portão, passos. Não eram de Bia, nem da vizinha. Um homem tossiu, limpou a garganta, bateu com os nós dos dedos. "Bom dia", disse uma voz burocrática. "Oficial de justiça,
Preciso falar com a senhora Helena Pereira. O papel, nas mãos dele, tinha um carimbo vermelho e um nome escrito logo abaixo do dela, Marcos Ferreira. O sol ainda nem tinha subido inteiro quando o oficial de justiça apareceu diante do portão. A rua estava úmida, o cheiro de pão fresco misturado ao de asfalto molhado. Helena sentiu o coração prender a respiração, aquele instante entre o susto e o entendimento. "A senhora é Helena Pereira?" perguntou o homem, ajeitando o crachá. "Sou. Tenho uma intimação judicial. É referente a uma dívida hospitalar em nome de Marcos Ferreira. O documento indica a senhora como garantidora." Helena o olhou, firme, mas sem pressa. "Pode deixar o papel aqui." Ele hesitou, talvez esperando reação, mas Helena apenas estendeu a mão, o rosto neutro, a voz contida. O barulho do portão se fechando atrás dela pareceu mais alto do que o normal. Dentro de casa, o silêncio se instalou como uma testemunha. Abriu o envelope. Papel timbrado, letras frias, carimbo seco. Responsável solidária, Helena Pereira. A frase parecia morder. Por um instante, o chão pareceu se mover, um eco antigo da sensação de estar à beira de um abismo conhecido. Mas ela respirou fundo. Não era o mesmo abismo. Dessa vez, ela sabia onde estava. Pegou o telefone e ligou para Bia. A amiga atendeu antes do segundo toque. "Deixa eu adivinhar. O cidadão aprontou mais alguma?" "Oficial de justiça acabou de sair daqui." "Ah, meu Deus." "Hospital. Dívida. E o nome dele junto do meu." Bia ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, com voz firme: "Pega os papéis e vem pra cá. A gente vai resolver isso juntas." Helena olhou a casa por um instante antes de sair. O perfume do sabão ainda no ar, a chaleira no fogão, a agenda azul sobre a mesa. Tudo era simples, mas era dela, e ninguém tiraria isso de novo. O escritório de advocacia de um conhecido de Bia ficava no centro. As paredes brancas, os quadros tortos, o ventilador fazendo mais barulho do que vento. O advogado, um homem baixo e de voz calma, leu os documentos com atenção. Helena, pelo que vejo aqui, ele a colocou como esposa legal no cadastro hospitalar. Mas nós estamos separados há quase 4 anos. Formalmente? Perguntou, levantando os olhos. Ela hesitou. Nunca fizemos o divórcio no papel. O advogado balançou a cabeça, compreensivo. Então, por lei, ele podia alegar união estável. E o hospital aceitou a informação. Helena cruzou os braços. "E o que eu faço agora?" "Primeiro, a gente prova que vocês não vivem juntos há anos. Contas, endereço, testemunhas. Isso ajuda. O que ele fez é comum. Gente desesperada assina qualquer nome para não morrer sozinho." A frase ficou flutuando na sala, densa. "Para não morrer sozinho." Helena fechou os olhos por um segundo. Não sabia se sentia raiva ou pena. Talvez as duas coisas, no mesmo espaço do peito. "Eu quero resolver", disse, "mas sem vingança. Só quero paz." O advogado sorriu, discreto. Isso já é metade da vitória. Na volta para casa, o sol estava alto. O calor grudava na pele. O ar cheirava a ferro quente. Helena entrou no ônibus, encostou a testa no vidro e deixou o mundo passar. As pessoas falavam alto, o cobrador discutia com um passageiro, mas nada a tocava. Ela estava dentro de um silêncio próprio, como quem observa o próprio filme de fora. No ponto seguinte, uma mãe sentou-se ao lado dela com uma criança no colo. O menino brincava com uma tampinha de garrafa, rindo sozinho. Helena olhou para ele e lembrou da filha, Laura, ainda pequena, rindo do mesmo jeito no banco do ônibus, quando a vida ainda parecia um plano possível. Pegou o celular e escreveu uma mensagem curta. "Oi, minha filha. Tá tudo bem por aí?" Não esperava resposta imediata. Laura morava com o pai em Piracicaba. Vinha pouco, falava menos ainda. Mas só de mandar já era um tipo de reencontro. Quando chegou em casa, encontrou o portão meio aberto.
O coração deu um pequeno salto. Entrou devagar. Ninguém dentro. Mas havia algo sobre a mesa. Um saco plástico transparente amarrado com um elástico. Dentro, uma pequena caixa de madeira, escura, com uma fita vermelha em volta. Um bilhete colado por fora. Para Helena, eu devia isso. Marcos. Ela ficou olhando por longos segundos. As mãos tremiam de leve quando desfez a fita. Dentro da caixa estavam o anel de prata que ele havia dado no noivado, uma chave enferrujada e uma pequena carta, dobrada em 4 partes. Não consegui pagar o hospital, não consegui te esquecer, mas consegui entender que o que eu fiz não tem volta. Usei teu nome para tentar salvar o meu. Agora quero limpar o teu. Essa chave é da casa onde comecei tudo errado. Lá tem um envelope com teu nome. Se puder, vai até lá. É o meu jeito torto de pedir desculpa. Helena segurou a chave na palma da mão. Era fria, velha, mas pesava como um segredo. Bia chegou à tarde. Encontrou a amiga parada na varanda, o olhar fixo na caixa. E isso? Helena entregou o bilhete. Bia leu em silêncio, suspirou. E você vai? Acho que sim. Sozinha? Preciso. Bia não insistiu. Sabia que certos caminhos não se percorrem acompanhada. A casa indicada na carta ficava na Vila Industrial, bairro antigo de Campinas. Rua estreita, calçada quebrada, cheiro de chuva recente. Helena andou devagar, observando as janelas, os muros rabiscados, as portas descascadas. Quando encontrou o número certo, parou. O portão era azul desbotado. O cadeado estava velho, mas destrancou com facilidade. Dentro, um pequeno quintal com ervas crescendo entre rachaduras. Abriu a porta. O ar tinha cheiro de mofo, cimento e cigarro. Na parede, um calendário velho de 2020. Sobre a mesa de plástico, o envelope que ele mencionara, o nome Helena escrito em caneta vermelha. Ela se aproximou, com calma. O coração acelerava, mas os passos eram firmes. Abriu o envelope. Lá dentro havia alguns papéis dobrados e uma foto. A foto mostrava Marcos com uma mulher e uma menina, Nina. No verso escrito: tentei construir outra casa, mas levei as ruínas da primeira. Debaixo da foto, um contrato de empréstimo assinado por ele. E junto, um comprovante de depósito bancário. R$20.000. Destinatário, Helena Pereira. Mas o número da conta não era o dela. Era falso. Helena entendeu o que ele fizera. Usara o nome dela para garantir um empréstimo e desviara o dinheiro para cobrir dívidas pessoais. O hospital era só parte do rombo. No fundo do envelope, uma última folha. Se eu não estiver mais aqui, isso é o que restou para limpar teu nome. Fale com o advogado Mendes, ele sabe do depósito. Ela sentou-se, exausta. O teto rangia, a poeira flutuava no ar como lembrança. Não chorou, não havia mais lágrimas para ele. Pegou a carta, guardou na bolsa e saiu, trancando a casa com cuidado. No portão, olhou para trás uma última vez. O lugar parecia menor do que o medo que ela sentiu um dia. De volta à rua, o céu estava pesado, promessas de chuva. Ela ligou para Bia. Achei o envelope. E? Tem mais sujeira do que desculpa, mas agora sei onde pisar. Você tá bem? Tô. E cansada, mas livre. Do outro lado da linha, Bia sorriu. Então é isso. Agora começa o fim. Naquela noite, o som da chuva forte cobriu a cidade. Helena fez café, abriu a janela e deixou o vento entrar. Sobre a mesa, a chave e o anel de prata. Símbolos de um passado que agora eram só objetos. Escreveu na agenda azul. Amar foi o erro mais bonito. Perdoar foi o acerto mais difícil. E esquecer é só questão de tempo. Fechou o caderno, desligou o rádio e apagou as luzes. O som da chuva virou trilha. O quarto, abrigo. E o amanhã, finalmente, parecia possível. Na manhã seguinte, o telefone tocou cedo. Era o advogado. A voz dele apressada. Helena, você precisa vir aqui agora. Aconteceu algo? Sim. Marcos sumiu do hospital.
e deixou seu nome em outra assinatura. O telefone ainda estava quente na mão de Helena quando o silêncio tomou a casa. Do lado de fora, o sol mal nascia e o ar carregava aquele cheiro de ferro e pó das manhãs em Campinas. Ela respirou fundo, tentando processar as palavras do advogado. Marcos sumiu do hospital. O mundo parecia repetir o mesmo roteiro, só que dessa vez, ela não era mais a mesma personagem. Vestiu uma blusa leve, amarrou o cabelo, pegou a bolsa e a agenda azul. No espelho, viu o próprio rosto, olheiras fundas, mas o olhar firme. Não era medo, era determinação misturada com uma estranha compaixão. O escritório do advogado Mendes ficava no segundo andar de um prédio antigo, ao lado de uma farmácia. O corredor tinha cheiro de papel velho e tinta. Ela subiu as escadas devagar, sentindo cada passo ecoar. Quando entrou, ele a esperava de pé, com a expressão preocupada. Helena, ainda bem que veio. O que aconteceu? Ele fechou a porta, baixou a voz. Marcos recebeu alta ontem à tarde, mas antes de sair, ele assinou um termo. Colocou seu nome como responsável por um empréstimo emergencial do hospital. R$5.000. Meu Deus! O advogado passou a mão pelos cabelos. Eu estou tentando anular a assinatura, mas o problema é que ele apresentou documentos com o nome de vocês dois. Parece que conseguiu uma cópia da certidão de casamento antiga. Helena respirou fundo, devagar, como quem segura o peso do próprio nome. Ele nunca muda. A senhora ainda quer chamá-lo de ele? O advogado perguntou com gentileza. Porque para mim, isso já virou um caso. Helena olhou para o chão. Eu não quero vingança, só quero me desvincular dele. Então a gente vai precisar oficializar a separação. Hoje. Ela assentiu. O advogado preparou os papéis. As canetas riscavam o papel com o som áspero de libertação. A cada assinatura, Helena sentia como se uma corrente invisível se rompesse, pedacinho por pedacinho. Quando terminou, Mendes olhou para ela e disse: a partir de agora, ele não pode mais usar seu nome, nem como desculpa, nem como refúgio. Helena agradeceu, pegou a cópia e guardou na agenda azul. Saiu do escritório devagar, como quem reaprende a andar no próprio ritmo. O calor lá fora era denso, quase sólido. As pessoas se apressavam nas calçadas, os carros buzinavam e a vida seguia seu curso indiferente. Helena parou numa padaria, pediu um café preto e ficou observando o movimento. Na mesa ao lado, uma mulher reclamava do marido, o celular vibrando sem parar. Ouvindo aquilo, Helena se deu conta de que, pela primeira vez, ela estava livre da espera, livre do telefone que não toca, do talvez que prende, do um dia que nunca vem. Tomou o café em silêncio. Era amargo, forte, exatamente do jeito que ela gostava. Quando chegou em casa, encontrou o portão entreaberto outra vez. Por um segundo, o coração apertou, mas não havia ninguém. Apenas uma folha de papel presa com fita adesiva no portão. Um bilhete, curto e apressado. Helena, me perdoa. Eu só queria te ver mais uma vez. M, o M rabiscado parecia o mesmo de anos atrás, nas cartas que ela guardava no fundo da gaveta. Ela arrancou o bilhete, dobrou e jogou no lixo sem reler. Já conhecia o roteiro, sabia onde terminava. À tarde, Bia apareceu. Trouxe um bolo simples, cheiroso, e uma garrafa de refrigerante. Para adoçar o inferno, disse empurrando o prato na direção de Helena. As duas riram. Um riso pequeno, mas verdadeiro. E agora? Bia perguntou. Agora acabou. Acabou mesmo? De verdade, no papel e na alma. Bia assentiu, satisfeita. Você não sabe como eu esperei para ouvir isso. Comeram em silêncio por alguns minutos. O bolo era macio, doce na medida certa. Helena lembrou de quando cozinhava para Marcos e ele dizia que ela sempre deixava o açúcar faltar. Agora entendia. Não era o bolo.
Era ela que não sabia saborear o que era leve. Mais tarde, Helena decidiu caminhar até a praça do bairro. O sol se punha, tingindo tudo de laranja e ouro. Crianças corriam, idosos conversavam nos bancos, o vento trazia cheiro de pipoca e terra quente. Ela se sentou num banco afastado, observando as folhas balançarem. Lembrou de quando tinha 20 anos e sonhava em abrir um pequeno negócio, talvez um ateliê de costura ou uma barraca de doces. A vida, no entanto, a empurrou para o serviço doméstico, e ela nunca reclamou. Mas agora, sozinha, pensou, ainda dá tempo. Pegou a agenda azul e escreveu: recomeçar é um verbo que também pertence a mim. Fechou o caderno e ficou ali, respirando o fim do dia. À noite, enquanto tomava banho, pensou em como as histórias de amor, às vezes, terminam sem aplausos. Terminavam no cansaço, no silêncio, no aprendizado. E que talvez o amor verdadeiro fosse o que ela agora nutria por si mesma. O amor que limpa, que não implora, que apenas existe. Saiu do banheiro, enxugando o rosto. O espelho devolveu uma imagem diferente. Os traços eram os mesmos, mas havia luz nos olhos. Não aquela luz cega da paixão, mas o brilho calmo de quem voltou a se ver. Quando o telefone tocou, o relógio marcava quase 10. Ela hesitou em atender, mas o nome que apareceu na tela a fez sorrir. Laura. Oi, mãe. Oi, filha. Que surpresa boa. Vi sua mensagem. Demorei para responder. Desculpa. Tudo bem. Soube do Marcos. Soube? Ele me ligou antes de sumir. Disse que queria se despedir. Helena segurou o telefone mais firme. O que ele disse? Disse que estava cansado, que te amava, mas que não sabia como amar direito, que sempre quis te proteger, mas acabou te machucando. O silêncio entre mãe e filha durou longos segundos, até que Laura completou, num tom mais leve. Mãe, eu queria te ver. Quando? Nesse fim de semana, pode ser? Helena sorriu. Pode. Tô aqui te esperando. Desligou com o coração quente. Não era alegria explosiva, era paz. Aquela paz que vem quando o passado enfim se encaixa no lugar certo. O ontem. No dia seguinte, o advogado ligou novamente. Helena, notícias boas. O banco aceitou o pedido de anulação do empréstimo. Seu nome está limpo. Obrigada, doutor. Marcos ainda não apareceu, mas juridicamente ele não te alcança mais. Helena agradeceu e desligou. Depois ficou parada, olhando para o nada. Era estranho sentir o vazio de um problema resolvido. Como se a dor tivesse ocupado tanto espaço que, ao ir embora, deixasse eco. Pegou o rádio e ligou. Uma locutora falava sobre perdão, com voz calma. Perdoar não é deixar o outro impune. É deixar de carregar a culpa dele nas costas. Helena desligou e sorriu. Era exatamente isso. Laura chegou no sábado à tarde. O reencontro foi silencioso, mas doce. Um abraço longo, cheio de histórias não ditas. Jantaram juntas, riram, lembraram de pequenas coisas. Mãe, sabe o que eu percebi? Disse Laura, mexendo o café. A senhora ficou diferente. Diferente como? Mais leve, mesmo com tudo o que aconteceu. Helena riu de canto. É o peso que some quando a gente para de tentar segurar o que não é nosso. Ficaram conversando até tarde, o rádio tocando baixinho ao fundo. A casa parecia mais viva, mais cheia. Helena olhou para a filha e pensou que talvez fosse isso o verdadeiro recomeço, ter alguém para dividir o silêncio sem medo. No domingo de manhã, Helena acordou cedo, abriu as janelas e deixou o sol entrar. A cidade acordava devagar. Lavadeiras na calçada, o cheiro de pão, o som de passos. Pegou a caixa de madeira que Marcos deixara e enterrou no quintal, ao lado da roseira. Um gesto simples, sem cerimônia. Um enterro simbólico. Não de um homem, mas de um tempo. Ficou observando o chão por alguns segundos. Depois voltou para dentro, lavou as mãos e sorriu. Horas depois, o telefone tocou. Era um número desconhecido, com o código de área de outra cidade. Helena atendeu, hesitante. Do outro lado, uma voz feminina. Dona Helena, aqui é da polícia de Limeira.
Precisamos que a senhora venha até aqui. É sobre o Marcos Ferreira. A ligação durou menos de 1 minuto, mas o eco daquelas palavras ficou vibrando dentro de Helena por horas. Polícia de Limeira. O corpo de Marcos Ferreira. O resto da frase foi engolido pelo som do próprio coração batendo. Ela não chorou, nem desabou. Ficou sentada à beira da cama, o telefone ainda na mão, o olhar fixo em nada. O mundo parecia ter ficado pequeno demais para caber o silêncio que se formava ali dentro. Do lado de fora, o sol começava a se pôr, tingindo o quarto com uma luz alaranjada. Helena respirou fundo. Sabia que, de alguma forma, esse momento chegaria. Só não imaginava que seria tão calmo. Pegou a agenda azul, escreveu a data e apenas uma frase. Hoje o passado foi sepultado antes mesmo de enterrar o corpo. Fechou o caderno. Foi até o banheiro, lavou o rosto, olhou-se no espelho, o mesmo reflexo, mas um olhar diferente. Era como se uma vida inteira coubesse naquele instante entre o fim e o recomeço. Limeira ficava a pouco mais de 1 hora de Campinas. Helena foi no dia seguinte. Laura insistiu em ir junto. Eu vou, mãe, não quero que a senhora vá sozinha. Helena tentou recusar, mas cedeu. Afinal, há silêncios que doem menos quando se divide. O ônibus seguiu pela estrada em silêncio. O ar-condicionado frio demais, o cheiro de gasolina misturado ao de lembranças. Helena olhava pela janela. Os canaviais se estendiam por quilômetros, e o balanço da estrada fazia o tempo parecer suspenso. Laura encostou a cabeça no ombro dela. A senhora tá bem? Tô, filha. Não parece. Helena sorriu. É que o corpo acostuma a segurar o mundo, mesmo quando o mundo já não pesa tanto. No Instituto Médico Legal, o corredor tinha paredes cinzentas e cheiro de desinfetante forte. A recepcionista, acostumada com a pressa dos vivos e o silêncio dos mortos, entregou uma prancheta. Assina aqui, por favor. Helena leu o formulário com calma. Reconhecimento de corpo, Marcos Ferreira. Assinou com uma firmeza que a surpreendeu. As mãos não tremiam. O amor, há muito tempo, já tinha se despedido dela. Um agente abriu a porta metálica. Quer ver o corpo? Helena hesitou por um instante, depois assentiu. Quero. O quarto frio tinha um zumbido baixo, constante. Lá estava ele, imóvel, pálido, pequeno. Parecia um homem que tinha se encolhido para caber dentro da própria culpa. Helena se aproximou devagar. Não tocou, apenas olhou. E pela primeira vez sentiu compaixão sem dor. O amor se tornara lembrança. E a lembrança, descanso. Laura segurou a mão da mãe sem dizer nada. Helena sussurrou, mais para si do que para ele. Que Deus te encontre com a calma que você nunca teve aqui. Depois do reconhecimento, o policial explicou. Foi encontrado perto da rodoviária, ataque cardíaco, sem sinais de violência. Helena assentiu. Ele estava sozinho? Sim, senhora, só com uma mochila e alguns papéis. O policial entregou a mochila. Era velha, manchada, com o zíper gasto. Dentro havia uma muda de roupa, uma bíblia, um maço de cigarros e uma pequena pasta de plástico. Dentro da pasta, uma carta endereçada a Helena Pereira. O coração dela acelerou, abriu devagar. Helena, se você está lendo isso, é porque o tempo me cobrou tudo o que eu devia. Eu não consegui ser o homem que prometi, mas me tornei o homem que entendeu o que perdeu. Fiz besteira atrás de besteira tentando consertar o que eu mesmo destruí. Eu te amei do meu jeito, torto, egoísta, cego. Agora o corpo cansa, mas a alma, essa ainda tenta pedir perdão. Se eu puder deixar algo, é o que nunca soube dizer. Você não era o meu porto, era o mar inteiro. Marcos Helena fechou a carta e ficou em silêncio. Não havia raiva, nem piedade, apenas uma espécie de alívio, a confirmação de que tudo o que ela sentiu um dia foi real, mas já não era dela. No ônibus de volta, Laura segurava a mão da mãe, quieta.
O vento entrava pela janela entreaberta, trazendo o cheiro de terra molhada. Helena olhou o horizonte e pensou no que a vida faz com as pessoas. Molda, quebra, reconstrói e, às vezes, apaga sem aviso. Lembrou-se do início de tudo, o primeiro olhar, o primeiro perfume, o primeiro "fica comigo", e percebeu que, embora tudo tenha terminado, não havia desperdício. O amor, mesmo quando acaba, ensina a amar de outro jeito. Ao chegar em casa, acendeu uma vela e colocou a carta ao lado. O vento que entrava pela janela fazia a chama dançar. Helena ficou olhando por longos minutos. Não era luto, era um rito. Pegou a agenda azul e escreveu: "Ele se foi." E junto foi a parte de mim que ainda esperava ser amada por alguém que nunca soube amar. Fechou o caderno e foi até o quintal. O céu estava limpo e as primeiras estrelas apareciam tímidas. O cheiro das roseiras recém-molhadas enchia o ar. Enterrou a carta de Marcos no mesmo lugar onde havia deixado a caixa. 2 finais no mesmo ponto. 2 adeuses no mesmo chão. Nos dias seguintes, a vida voltou a um ritmo quase normal. Helena trabalhava, ria com Bia, trocava mensagens com Laura, mas havia algo novo nela, uma serenidade que não vinha da ausência de dor, e sim da presença de paz. Certa tarde, ao limpar o quarto, encontrou o frasco do perfume Flor de Laranjeira. Restava só o vidro quebrado, agora limpo. Colocou uma flor seca dentro e deixou sobre a estante. Não como lembrança dele, mas como símbolo do que sobreviveu dela. Na semana seguinte, recebeu uma ligação do hospital. "Dona Helena, aqui é da contabilidade. Viemos informar que o débito do senhor Marcos Ferreira foi quitado." "Como assim?" "Apareceu um pagamento anônimo. Valor integral. Nenhum dado registrado, só uma transferência feita ontem." Helena agradeceu e desligou. Ficou olhando o vazio por alguns segundos. Talvez Nina, talvez alguém do passado dele, ou talvez o próprio destino tentando equilibrar as contas. Abriu a janela e deixou o vento entrar. O cheiro de chuva se misturava ao das flores do quintal, e por um instante, ela teve a sensação de que tudo estava em seu lugar. À noite, antes de dormir, escreveu mais uma página na agenda azul. Alguns amores cobram juros altos, mas ensinam o valor da liberdade. O coração se recupera quando aprende a se pertencer, apagou a luz, deitou e dormiu sem medo de acordar. Dias depois, uma carta sem remetente chegou pelo correio. Dentro, uma única folha com uma frase escrita à mão: "Nem todo amor morre. Alguns apenas mudam de endereço." Helena olhou o papel por um longo tempo, depois guardou dentro da agenda azul e, pela primeira vez, sorriu com o coração inteiro. A carta sem remetente ficou dias sobre a mesa. Às vezes, Helena a pegava, lia de novo, virava dos 2 lados e a colocava de volta. Não havia carimbo de cidade, nem indícios de quem enviara. Só aquela frase, escrita em letra firme: "Nem todo amor morre. Alguns apenas mudam de endereço." Durante algum tempo, ela achou que talvez fosse de Nina, ou quem sabe de alguém do hospital. Mas, com o passar dos dias, percebeu que o remetente não importava. Aquela frase era sobre ela. O amor não havia morrido. Tinha apenas mudado de lugar. Saíra do peito dos outros e encontrara morada dentro dela mesma. Os meses seguintes chegaram mansos. O calor de dezembro começava a dar trégua, e as tardes traziam aquela chuva breve que lava a cidade e deixa cheiro de terra molhada no ar. Helena retomou a rotina com leveza. Acordava cedo, preparava o café, colocava o rádio numa estação qualquer e saía para o trabalho. Na casa de Dona Lúcia, tudo continuava igual. O cheiro de bolo no forno, as histórias antigas, os conselhos sábios. Mas havia algo novo no olhar da patroa, um orgulho silencioso de ver Helena florescendo, mesmo depois do temporal. "Você anda diferente", disse certa manhã enquanto servia café. "Como assim?" Helena perguntou, sorrindo. "Tem mulher que carrega o passado no olhar,
E tem mulher que transforma o passado em brilho. Você virou da segunda categoria. Helena riu. Acho que só aprendi a andar leve. Isso é sabedoria, minha filha. No início de fevereiro, um envelope chegou pelo correio. Dessa vez, o remetente era claro. Nina Ferreira. Dentro, uma carta curta e um comprovante de transferência. Dona Helena, o dinheiro que o Marcos devia ao hospital foi quitado por mim. Ele deixou um seguro de vida pequeno e eu achei justo usar para isso. Não é para reabrir feridas, é para fechar as contas. Obrigada por ter ouvido minha mãe com respeito. Obrigada por existir, Nina. Helena encostou a carta no peito e ficou ali, em silêncio. Era como se a vida, de alguma forma, estivesse fechando o círculo. Aquela moça, filha da mulher que um dia foi o ponto de ruptura, agora era a ponte da reparação. Guardou o papel dentro da agenda azul, ao lado das outras páginas que contavam sua travessia. No fim daquele mês, Laura decidiu se mudar para Campinas. Tinha passado num curso técnico e queria morar perto da mãe. É hora de voltar para casa, disse ela. Helena não segurou as lágrimas. As duas começaram uma rotina nova. Dividiram o pequeno espaço, riram, brigaram, cozinharam juntas. Helena redescobriu o prazer de planejar o jantar, de colocar flores na mesa, de ouvir música alta enquanto limpava a casa. Era uma felicidade simples, mas inteira. Certa tarde, Dona Lúcia chamou Helena na sala. Senta aqui um pouco. O que foi? Tava pensando, você nunca quis fazer um curso e estudar mais? Helena riu. Com 40 anos, Dona Lúcia. E o que tem? O tempo passa do mesmo jeito para quem estuda e para quem não estuda. As palavras ficaram ecoando. Naquela noite, Helena pesquisou no celular cursos de capacitação. Encontrou um de cuidadora de idosos. Lembrou de Rita e de como a vida dela tinha mudado ao cuidar de outra pessoa. Talvez aquele fosse um caminho também. Inscreveu-se e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se nervosa de alegria. O primeiro dia de aula foi estranho. O cheiro do corredor, o barulho das cadeiras, a sensação de recomeço. Mas quando a professora pediu que os alunos se apresentassem, Helena disse com voz firme: Eu sou Helena Pereira e tô aqui para aprender a cuidar dos outros e de mim. As pessoas sorriram e ela também. Os dias foram passando. Entre aulas, trabalhos e risadas, Helena foi percebendo que recomeçar não era começar do zero, era continuar de onde a dor parou. E isso exigia coragem. Bia, claro, acompanhava tudo de perto. Ah, então quer dizer que agora você é estudante? Provocava. Não, amiga. Sou mulher que se reinventou. Isso dá mais trabalho, mas dá mais paz também. Em uma das aulas práticas, a turma visitou um asilo municipal. Helena ficou encarregada de cuidar de uma senhora chamada Doralice, que lembrava a Dona Lúcia, doce e cheia de histórias. Nos primeiros minutos, a idosa segurou a mão dela e disse: Filha, você tem um olhar de quem já viu o fundo do poço e aprendeu a plantar flor lá. Helena riu emocionada. Talvez fosse isso mesmo, aprender a florescer no impossível. No dia da formatura, Laura e Bia foram junto. Era uma cerimônia simples, mas cheia de significado. Quando chamaram o nome Helena Pereira, ela subiu ao palco devagar, com as mãos firmes e os olhos marejados. Recebeu o certificado, olhou para a plateia e viu a filha sorrindo, orgulhosa. Dona Lúcia chorava discretamente. Bia batia palmas com força. Naquele momento, Helena entendeu que tudo, absolutamente tudo, havia valido a pena. Até as feridas. Porque foi nelas que a luz entrou. Alguns dias depois, ela recebeu uma proposta de emprego numa clínica de repouso em Valinhos. Aceitou. Era um novo endereço, uma nova rotina, uma nova história. Antes de ir, passou no quintal, olhou o lugar onde havia enterrado as cartas e a caixa. As roseiras floresciam. O vento trazia um perfume leve, quase familiar. Sorrindo, sussurrou: Acho que o amor encontrou mesmo outro endereço. No último dia em Campinas,
Bia apareceu com uma sacola de pão de queijo e lágrimas nos olhos. Vai embora, hein? Só mudar de C e P, amiga. O coração fica aqui. E o rádio? Helena riu. Vai comigo. Ele ainda é meu companheiro de silêncio. As duas se abraçaram por longos minutos. Sem pressa. Sem promessa. Só presença. Na estrada para Valinhos, o céu estava azul e as nuvens se moviam lentas. Helena encostou a cabeça no vidro e deixou o vento bagunçar os pensamentos. Levava poucas malas, mas muito aprendizado. O ônibus seguia seu curso e ela, o dela. Era um movimento suave, o tipo de começo que não precisa de fogos, só de coragem. Quando chegou à nova cidade, alugou um pequeno quarto com varanda. A vista era simples, um jardim de hibiscos e o som de pássaros ao amanhecer. Na primeira noite, acendeu uma vela, abriu a agenda azul e escreveu: Há 10 anos eu achava que a vida tinha acabado. Hoje sei que era só o início da mulher que eu sempre fui. O amor não me salvou. Foi a solidão que me ensinou a me amar. Fechou o caderno e olhou o céu. Estava sereno, silencioso, inteiro, como ela. Na manhã seguinte, ao chegar à clínica, Helena recebeu sua primeira paciente. Uma mulher idosa, de cabelos brancos, olhar doce e um nome familiar demais. Bom dia, sou sua nova cuidadora. A senhora sorriu e respondeu com voz fraca. Prazer, meu nome é Rita. Helena ficou imóvel por um instante. E o passado mais uma vez bateu à porta, mas dessa vez pedindo perdão. O nome ficou suspenso no ar, pesado como lembrança. Rita. Helena sentiu o estômago se contrair, o sangue correr mais lento. O tempo pareceu vacilar entre o presente e o passado. A mulher diante dela, deitada numa cama branca, era apenas uma sombra da lembrança que Helena guardava. O rosto estava enrugado, os cabelos quase todos brancos, os olhos fundos, mas havia algo inconfundível naquele olhar. Era ela. A senhora se chama Rita? Helena perguntou, a voz saindo num fio. Sim, respondeu a mulher com um sorriso fraco. Acho que já vivi demais para esconder o nome. Helena engoliu o ar com dificuldade. O universo, em sua ironia silenciosa, havia decidido que as duas terminariam o caminho lado a lado. Eu sou Helena, disse depois de um tempo. Rita piscou, tentando focar o olhar. Helena, murmurou confusa. Sim, Helena Pereira. O nome pareceu despertar algo dentro dela. Os olhos de Rita se encheram de lágrimas. Então é você? Helena assentiu em silêncio. Nenhuma delas sabia o que dizer. As primeiras horas de trabalho foram quase mecânicas. Helena trocou lençóis, preparou o chá, ajudou Rita a se sentar. A rotina era simples, mas o ar ao redor parecia carregado de coisas não ditas. Rita observava a mulher que a ajudava, às vezes em silêncio, às vezes com um brilho de culpa escondido entre as rugas. Helena, por sua vez, fazia o possível para tratar aquela mulher como qualquer paciente, mas o coração, esse nunca obedece de verdade. Na tarde do terceiro dia, Rita pediu que Helena ficasse um pouco após o banho. Eu preciso te contar uma coisa, disse, com a voz embargada. Helena hesitou, mas sentou-se ao lado da cama. Eu soube do Marcos, começou Rita, encarando o teto. Soube que ele se foi. Helena apenas assentiu. Quando vi a notícia, pensei que era castigo, mas agora acho que foi descanso. Ela respirou fundo, com esforço. Eu estraguei muita coisa, Helena. Eu também, respondeu a outra, calma. Não, você não. Eu sabia que ele ainda te amava. E mesmo assim, eu fiquei. O silêncio entre elas foi doído, mas necessário. Rita continuou. Eu achava que o amor era vitória, que conquistar alguém era o mesmo que ser amada. Helena olhou para ela, os olhos marejados, mas sem raiva. E aprendeu que não é? Aprendi, tarde demais. As duas ficaram quietas por um longo tempo. O som do relógio da parede preenchia o espaço entre as palavras que não precisavam mais ser ditas.
Nos dias seguintes, a convivência se transformou em um tipo de redenção silenciosa. Rita começou a melhorar. A febre diminuiu, o apetite voltou e a conversa também. Certa manhã, enquanto penteava os cabelos brancos da idosa, Helena perguntou: "A senhora tem família?" Rita sorriu triste. "Tenho uma filha, Nina, mas ela não sabe que estou aqui. Não quis que soubesse." "Por quê?" "Vergonha." Helena respirou fundo. "A vergonha não cura nada, Rita." "Eu sei, mas às vezes é o que resta para quem errou." Helena ficou em silêncio. Pela primeira vez, percebeu que a mulher diante dela já não era a mesma que um dia ocupou o lugar que era seu. Era uma mulher quebrada, arrependida, buscando um último gesto de paz. Certa tarde chuvosa, enquanto o som da água batia contra as janelas, Rita pediu que Helena lesse um trecho da Bíblia que estava na mesinha. "Pode ler qualquer parte", disse com a voz fraca. Helena abriu ao acaso. Os olhos pousaram em um versículo de Eclesiastes. Há tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de perdoar. Rita fechou os olhos e deixou uma lágrima escorrer. "Que sorte a minha poder ouvir isso da sua boca." Helena sorriu com ternura. "O perdão não tem hora, Rita. Só precisa de coragem." Nos dias que seguiram, o vínculo entre as duas cresceu de um jeito estranho e bonito. Rita começou a chamar Helena de "meu anjo", e Helena, sem perceber, passou a sentir um afeto novo. Não de amizade, mas de compreensão. Era como olhar o passado e perceber que o inimigo já não existia. Só restava o humano. Mas o corpo de Rita não acompanhava o avanço da alma. No final de março, as crises começaram a se intensificar. As mãos tremiam, a respiração falhava e o olhar ficava cada vez mais distante. Numa madrugada fria, Helena foi chamada às pressas. Rita estava pálida, o ar saindo em pequenos suspiros. "Helena", murmurou. "Tô aqui, Rita. Promete que vai avisar minha filha?" "Prometo. E que vai dizer para ela que eu me arrependi, que eu tentei amar direito." Helena segurou a mão dela, firme. "Eu digo, e digo também que você foi perdoada." Um sorriso leve se formou nos lábios da mulher. E foi assim, em silêncio, que Rita partiu. Na manhã seguinte, o quarto estava vazio, o lençol branco, o travesseiro afundado, a cadeira encostada na parede. Helena sentou-se na beira da cama e chorou, não de dor, mas de um tipo raro de paz. A enfermeira entrou devagar, entregando um envelope. "Ela pediu para deixar isso com você, se fosse embora primeiro." Dentro, uma carta escrita com caligrafia trêmula. "Helena, se você estiver lendo isso, é porque já não estou mais aí. Queria te agradecer por me cuidar quando eu menos merecia. Você foi o perdão que a vida me negou. Eu não sabia que o amor podia ser isso. Calma, paciência, silêncio. Diga à minha filha que mesmo longe, eu sempre a amei. E se um dia ela te procurar, abrace por mim." Rita Helena fechou a carta e a encostou no peito. Depois olhou pela janela. O sol nascia tímido e o vento soprava leve. A vida parecia dizer: acabou. Mas ao mesmo tempo, começava. Alguns dias depois, Helena ligou para Nina. A voz da moça soou apressada no início, mas mudou quando ouviu o nome da mãe. "Ela se foi?" perguntou com a voz embargada. "Foi, em paz. E ela falou de mim?" "Falou. Disse que te amava. Ele pediu para eu te abraçar por ela." Houve um longo silêncio do outro lado da linha, até que Nina respondeu, entre soluços: Obrigada, dona Helena. Acho que agora posso respirar." Helena sorriu, mesmo chorando. "Eu também, filha." No fim daquele mês, Helena foi ao cemitério. Levou uma pequena flor de laranjeira e colocou sobre o túmulo de Rita. "A gente erra, mas também aprende", murmurou. "E eu aprendi que o perdão é a forma mais bonita de dizer adeus." Ficou ali por um tempo, em silêncio.
O vento balançava as árvores, o céu estava limpo e ela sentia o coração leve. Naquela noite, escreveu na agenda azul: "O perdão chegou tarde, mas ainda em tempo, e eu descobri que perdoar é, no fim das contas, libertar a si mesma." Fechou o caderno, apagou a luz e dormiu. O sonho veio manso. Uma mulher de cabelos brancos sorria ao longe, e o cheiro de flor de laranjeira enchia o ar. Alguns meses depois, uma carta nova chegou pelo correio. O remetente, Laura Pereira. Helena abriu, curiosa. "Mãe, sei que nunca te disse isso do jeito certo, mas você me ensinou que o amor não é esperar alguém mudar, é mudar a forma como a gente se ama. Quero te contar uma coisa importante quando eu te vir. Me espera no domingo." Helena dobrou a carta, sentiu o coração aquecer. O passado, enfim, havia se transformado em raiz, e o futuro já começava a florescer. O domingo amanheceu com o céu limpo e o ar leve. Helena abriu as janelas da casa em Valinhos e deixou a luz entrar. O cheiro de café se espalhou pela cozinha, misturado ao som das folhas batendo lá fora. Era um dia comum, mas o coração dela sabia que não seria. Laura chegaria a qualquer momento. A filha não dissera o motivo da visita, apenas que tinha algo importante para contar. Helena passou a manhã arrumando a mesa, como quem prepara o lar para receber a vida. Guardou a agenda azul no criado mudo, passou perfume, o mesmo aroma de flor de laranjeira, e se olhou no espelho. Havia rugas novas, é verdade, mas também havia uma paz que por muitos anos ela achou que nunca encontraria. Era uma mulher inteira, reconstruída. Às 11 em ponto, o portão rangeu. Helena correu até a varanda e viu Laura descendo do carro com um sorriso. Os braços abertos, o olhar brilhando. "Mãe!" gritou. Helena respondeu com um riso que parecia música. "Minha menina..." O abraço durou longos segundos. Era o tipo de abraço que costura o que a distância não conseguiu rasgar. Quando se afastaram, Laura segurou as mãos da mãe. "Você tá linda. E você parece feliz." "Tô. Muito." Respondeu com um brilho tímido no olhar. Entraram. O café estava pronto, o bolo de fubá ainda quente. Sentaram-se à mesa como antigamente, trocando risadas e lembranças. Por um momento, tudo era simples, como se o tempo tivesse aprendido a não doer. Depois do café, Laura respirou fundo. "Mãe, eu vim te contar uma coisa." Helena percebeu o tom sério e encostou na cadeira, tranquila. "Pode falar." "Eu tô grávida." O tempo parou por um instante. Helena piscou, tentando absorver a notícia. Depois, o rosto se iluminou com um sorriso largo e molhado. "Grávida?" "É, de 4 meses." "Meu Deus." Helena levou as mãos à boca. "Eu vou ser avó." As duas riram e choraram ao mesmo tempo. Laura abraçou a mãe com força e o riso virou soluço. "Tava com medo de te contar. Achei que fosse cedo demais, que você ia me achar irresponsável." Helena balançou a cabeça, emocionada. "Filha, nenhum amor chega cedo demais quando é verdadeiro." Laura respirou fundo, ainda com lágrimas nos olhos. "Eu quero que você esteja comigo, mãe. Desde o começo." "Eu vou estar," respondeu Helena. "Agora e sempre." Nos meses seguintes, a vida voltou a se encher de movimento. Helena dividia o tempo entre o trabalho na clínica e as idas ao pré-natal com Laura. As duas riam, planejavam o quartinho, compravam roupinhas pequenas demais para caber na realidade. Bia ligava toda semana fazendo piada. "E aí, vó moderna, já comprou carrinho ou vai fazer tricô?" "Nenhum dos dois. Tô comprando calma, que é o que mais precisa," respondia Helena entre risadas. Mas dentro dela algo florescia. Um amor diferente, sereno, sem culpa. Um amor que vinha da vida recomeçando em outro corpo. Em uma tarde de outono, enquanto esperavam o ônibus, Laura perguntou: "Mãe, quando o bebê nascer, posso usar o nome que pensei?" "Claro, qual é?" "Se for menina, quero que se chame Helena."
A mãe ficou em silêncio, engolindo o choro. Por quê? Perguntou a voz trêmula. Porque quero que ela tenha o nome da mulher mais forte que eu conheço. O mundo parou por um instante. O vento bagunçava os cabelos. O sol se escondia atrás das nuvens. E Helena sentiu o coração cheio, não de orgulho, mas de gratidão. Ela havia sido ferida, traída, esquecida, mas agora renascia no nome de uma nova vida. Os meses passaram e o dia chegou. Na maternidade, o cheiro de álcool e flores misturava-se à ansiedade. Helena caminhava de um lado para o outro, as mãos suando, o coração acelerado. Quando ouviu o primeiro choro, o tempo se dissolveu. Entrou no quarto devagar. Laura, cansada, sorria com o bebê nos braços. Mãe, disse ela com a voz fraca. Conhece a sua neta, Helena. A avó se aproximou devagar, como quem toca um milagre. A menina dormia, pequena, rosada, com o mesmo nariz da mãe. Helena encostou o dedo na mãozinha dela e a criança a segurou com força. Uma lágrima escorreu, quente, limpa. Era o amor voltando para casa. Algumas semanas depois, de volta a Valinhos, Helena sentou-se na varanda ao entardecer. A brisa trazia o cheiro de flor de laranjeira e o rádio tocava uma música antiga. Na mesa, a agenda azul aberta. Pegou a caneta e escreveu. A vida me tirou tudo o que eu achava essencial, só para me devolver o que era realmente importante. O amor que eu busquei nos outros, encontrei em mim. E, agora, ele floresce no colo da minha neta. Fechou o caderno e sorriu. O mundo estava quieto, mas dentro dela havia festa. Ao cair da noite, pegou o rádio e aumentou o volume. Uma locutora falava sobre recomeços. Às vezes, a vida demora para pedir desculpas, mas quando pede, vem com flores nos braços. Helena olhou o céu e sussurrou: Eu te entendo, vida. E te perdoo também. O vento soprou leve, balançando as cortinas, e por um instante o ar cheirou a lembrança. Perfume, chuva, esperança. Mais tarde, Laura ligou em vídeo. A bebê dormia, encolhida nos braços da mãe. Helena observou a cena e sorriu com ternura. Ela parece em paz, disse. Igual a senhora, respondeu Laura. A tela piscou, a imagem se dissolveu, mas o amor ficou, preso no ar, na memória, nas palavras que atravessam o tempo. Naquela noite, antes de dormir, Helena olhou para a foto da neta e pensou em tudo o que viveu. As dores, as perdas, os silêncios, as voltas. Tudo fazia sentido agora. O amor, afinal, nunca a deixou. Só mudou de forma. Pegou a última página da agenda azul e escreveu, devagar, como quem encerra um ciclo. Fui traída, humilhada e esquecida, mas hoje quem implora para voltar é o tempo, porque enfim eu aprendi a ficar. Fechou o caderno, apagou a luz. Lá fora, o vento soprava macio, e dentro dela, pela primeira vez, o coração dormia em paz.